de domingo de manhã, os cultos, né, no domingo de manhã. Eu tenho participado mais no domingo de manhã, às vezes eu venho à noite, mas eu estou mais frequente mesmo no domingo de manhã. E domingo retrasado, teve uma irmã que compartilhou, né, o desafio dela, aquilo que ela era o desafio dela naquela semana. E aí a gente conversou um pouquinho, né? Falou, não, vamos estar orando. E aí no domingo passado, isso foi domingo retrasado, e aí domingo passado, passada a semana, né, onde ela teve lá aquilo que ela ia enfrentar, ela chegou e falou, nossa, eu quero dar um testemunho. E aí quando ela veio dar o testemunho, era justamente sobre aquilo que ela tinha compartilhado, né, de que era o desafio dela. E quando ela estava testemunhando, o Senhor falou no meu coração, aquele versículo que está lá em Hebreus 13:8, que fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, a hora que ela estava ali dando aquele testemunho, domingo passado agora, o Senhor trouxe esse versículo ao meu coração e veio ministrando ao meu coração, que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Ele não muda. Então, o Senhor é aquele que está aqui no nosso meio, que está agindo em nosso favor. Ele é aquele que está operando aqui e Ele é o mesmo. E aí eu fiquei pensando, né? Quando a gente ouve de Deus, quem Deus é, o quanto Deus pode fazer, o quanto Deus é grande, o nosso coração ele se alegra, o nosso coração ele vibra, ele fica animado, né, da gente ouvir o quanto Deus é bom e o quanto Ele opera nas nossas vidas. Mas o Senhor não muda, Ele opera, Ele continua operando. A circunstância à nossa volta muda? Muda. Eu mudo. Mas o Senhor não, Ele permanece o mesmo. E lá em Hebreus 12:12 fala assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, eu mudo. Às vezes o meu coração esmurece, às vezes as minhas mãos enfraquecem, os joelhos vacilam, mas o Senhor, Ele não muda. E aí lá em Hebreus 10:25 fala assim também, não deixeis de reunir-vos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí eu fiquei ligando, né, esses versículos um ao outro, porque às vezes o nosso coração ele dá aquela esmurecida, as nossas mãos se enfraquecem, e às vezes a gente fica sem congregar, né, sem reunir. E aí que o escritor de Hebreus ele vem nos dar esse conselho: não deixe de reunir como igreja. Então, no domingo, quando ela trouxe aquele testemunho do quanto Deus tinha feito, traga assim uma vitória na vida dela, eu fiquei pensando, né? O Senhor ele está aqui, então Ele está agindo, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele está agindo aqui no nosso meio, mas às vezes a gente é que muda, a gente é que deixa de buscar como deveria. E isso, assim, eu fiquei muito satisfeita, muito alegre. Falei para ela, nossa, glória a Deus. Fiquei muito satisfeita, muito alegre por esse testemunho. E aí fiquei pensando, né? A gente sabe que às vezes algumas pessoas, elas deixam de reunir porque elas têm algumas limitações. Mas a gente sabe também que tem muita gente que se acomoda. E às vezes deixa de estar nesse lugar, de receber de Deus tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque está acomodado. Então, a gente precisa estar atento, porque isso é muito sutil, né? Antes de começar o culto, estava conversando ali com a irmã, às vezes a gente esmurece, às vezes a gente fala, nossa, estou tão cansada, e há um esforço para a gente estar aqui nesse lugar, para a gente se reunir como igreja, há um esforço nosso, não requer de nós. Então, que a gente possa seguir esse conselho aqui de Hebreus 10:25, para a gente não deixar de reunir, mas estar sempre mesmo aqui na casa de Deus, estar sempre buscando mesmo esse lugar, com todos os cuidados, lógico, mas estar sempre mesmo buscando, porque o Senhor é aquele que está aqui
no nosso meio, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está fazendo nas nossas vidas. E aí, eu estava refletindo, né, sobre o que eu poderia trazer hoje aqui para as nossas vidas, para estar edificando, né, as nossas vidas, os nossos corações. E uma coisa assim que Deus começou a ministrar no meu coração é que os valores do reino de Deus é totalmente contrário àquilo que é os princípios desse mundo. Não combina. Então, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a gente aprende aqui, os valores do Senhor, os princípios do Senhor, são totalmente contrários àquilo que o mundo tem pregado, tem ensinado. E aí lá em Tiago 4:4 fala assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então não tem como você ser amigo de Deus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Então esse versículo aqui ele traz essa clareza para as nossas vidas, que ou a gente é amigo de Deus ou a gente é amigo do mundo. Então os princípios de Deus são totalmente contrários àquilo que é os princípios, àquilo que é ideologia, àquilo que o mundo tem semeado na vida das pessoas. E aí Deus me trouxe uma palavra para mim, que eu, assim, tudo que eu compartilho aqui passa pela minha vida. Então, tudo que eu falo aqui, trago primeiramente para mim, né? Antes de eu vir aqui falar para vocês, o Senhor é aquele que trata comigo. Então, esses dias, assim, a palavra que Deus me trouxe para mim estar compartilhando, que eu estava refletindo, é sobre dependência. A palavra dependência, ela é derivada do verbo depender. Vem do latim, o seu significado é estar sobre o domínio, autoridade ou influência. E aí, quando eu fiquei pensando, né, nessa palavra, dependência, quando a gente olha lá para a Bíblia, a maioria, né, a grande maioria daqueles que são os personagens bíblicos, eles tinham uma vida, se a gente vai estudando a história, vai lendo a história, a gente vê que a vida deles, a grande maioria, tinha uma dependência de Deus. E aí, quando a gente traz aqui para a nossa realidade humana, eu fiquei refletindo, né? O bebê, quando ele nasce, se ele não tiver uma pessoa para cuidar dele, se não tiver lá o pai e a mãe para alimentar, para estar ali cuidando da higiene dele, ele não vai sobreviver sozinho. Então, isso é uma coisa, dependência é uma coisa natural, que começa ali desde quando a gente nasce, né? Desde quando tem ali o bebê. Então, o bebê ele depende totalmente de outra pessoa. Para ele sobreviver, ele depende de outra pessoa para ele crescer e se desenvolver. E aí, eu estou finalizando o curso de pedagogia, e aí, assim, é interessante porque a gente aprende muito sobre esse desenvolvimento da criança. E o quanto que é importante para a criança desenvolver, ela ter um estímulo, ela ter uma intervenção. Então, a criança sozinha, uma intervenção pedagógica, um estímulo pedagógico. Então, a criança sozinha, às vezes ela consegue ter um desenvolvimento, mas é fundamental a intervenção de alguém, o estímulo de alguém para que esse desenvolvimento ocorra na vida da criança. Então, isso é uma característica natural do ser humano, né? Isso é algo que Deus já nos fez com essa característica. E aí eu fiquei refletindo, né? Mas, às vezes, a partir do momento que a criança começa a crescer, desenvolver, começa a chegar ali na adolescência, o que é o anseio do coração? Não de todos, mas da grande maioria. Quero fazer 18 anos logo. Por quê? Porque eu quero a minha independência. Então, a grande maioria, eu falo assim, é começar de mim, porque eu lembro quando eu tinha essa idade aí, eu ficava pensando, nossa, chega logo 18. Então, naturalmente, a gente pensa que aos 18 a gente vai se tornar independente, né? A gente não vai precisar mais de depender. E aí, trazendo aqui para a palavra de Deus, eu quero que você abra lá em João 15. João 15, 1 a 4. João 15, 1 a 4. Fala assim: Ora, Jesus, tendo saído da casa de Jairo, o jovem rico, estava
Esse aqui é um texto muito conhecido, mas que fala muito ao meu coração. João 15, a partir do versículo 1, fala assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Até aqui. Esse capítulo aqui, ele traz vários ensinamentos, ele fala muito ao meu coração, e aqui Jesus fala que ele é a videira. Deus Pai, o agricultor é aquele que cuida, né, que vai lá, faz a poda, que vai lá e traz o sustento também, né, o alimento, é o que provê o alimento. Então, ele é o agricultor, Deus Pai. E nós, a igreja, nós somos os ramos. E aqui ele fala, né, de dois tipos de ramos. Um que produz frutos e o outro que não produz. E Jesus, ele deixa bem claro aqui nesse texto como que a gente vai produzir frutos. Ele fala lá no versículo 5, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, há uma dependência da igreja do Senhor, porque sem Ele, a gente não pode fazer coisa alguma, a gente não vai produzir nada, se a gente não estiver totalmente na dependência do Senhor. E aí é interessante porque os dois tipos de ramo, o que não dá fruto, o que vai acontecer? Vai ser tirado, né? E aí ele deixa aqui no versículo 4 o segredo para a gente dar fruto, que é permanecer no Senhor. Então, esse é o lugar que a gente precisa estar, permanecendo no Senhor. Muitas vezes, né, pelas circunstâncias, pelas coisas, a gente pode se distrair, mas esse é o lugar que a gente precisa estar, dependendo na permanência mesmo do Senhor. E aqui é bem claro, Jesus fala bem claramente, né? Sem Ele, a gente não vai poder fazer nada. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, se você vai lá e tira o ramo, ele sozinho ele não vai dar fruto. Ele só dá o fruto quando ele está ali junto com a videira. Então, trazendo para as nossas vidas como igreja, é isso. A gente precisa permanecer no Senhor. Porque sem o Senhor a gente não pode fazer coisa alguma. E aí, assim, esses dias eu estava lendo um pouco a respeito da vida de Davi. E aí, depois que Davi morre, começa a se levantar outros reis, né? E aí teve um rei lá que eu fiquei assim, Deus ministrou muito ao meu coração, meditando na vida dele, na história dele. E eu queria compartilhar também que tem um pouco a ver com isso. Lá em 2 Crônicas 14. Amém? Todo mundo achou aí? Fala assim, é um pouquinho grande, mas eu vou parando para a gente entendendo direitinho. Começa lá no versículo 1, 2 Crônicas 14, 1. Abadias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas separadas e derrubou os postes sagrados.
ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos deles. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Então aqui ele começa a relatar referente ao reino de Asa. E é interessante, né, porque ele fala que ele foi um homem que fez aquilo que o Senhor aprova. Então ele foi tirando toda a idolatria ali do meio do povo, ele foi tirando tudo aquilo que era abominável, né, diante do Senhor. E aí aqui no primeiro versículo fala que o país ele esteve em paz durante 10 anos. Então achei interessante porque ele teve uma postura diante de Deus, né, de honra a Deus, e isso manteve aquele país em paz durante 10 anos. E aí depois lá no versículo 7 fala assim: disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e tranca. A terra ainda é nossa, porque temos buscado ao Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Então aqui ele esclarece, né? Porque nós temos buscado ao Senhor, então o Senhor é aquele que tem nos concedido paz durante esse tempo. E aí depois lá no 8 fala assim: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 208.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram homens valentes de combate. O etíope Zera marchou contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Manassés. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefata, perto de Manassés. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixe o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e os seus exércitos o perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que os exércitos não conseguiam recuperar e foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Até aqui. Então aqui, a partir do versículo 8, né, ele começa a relatar que levanta ali um povo contra ele, né, os etíopes se levantam contra eles. E é interessante, né, porque o tanto de soldado, o exército dele era bem menor do que daquele povo que se levantou contra eles. E aí, o que ele faz? Ele vai e clama ao Senhor. Fala, ó Deus, o Senhor é aquele que ajuda os fracos, o Senhor é aquele que pode fazer. E aí o Senhor intervém, né, nessa situação e ele sai com vitória ali daquela situação, de uma situação totalmente improvável, né? Porque se a gente for olhar com os nossos olhos naturais, para ele estava perdido, né? Então era uma guerra que já estava perdida. Por quê? Porque ele era bem menor, ele era bem mais fraco, tinha bem menos pessoas. Mas quando a gente olha com os nossos olhos espirituais, a gente vê o que Deus pode fazer, né? Então foi bem aqui nessa situação. O Senhor ele foi e trouxe livramento para eles ali naquela guerra.
E aí, continuando, lá no capítulo 15, versículo 1, fala assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês. Quando vocês estão com ele, se o buscarem, ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então vem ali um homem e fala para ele: ó, enquanto você estiver buscando o Senhor vai estar com você. Mas se você o abandonar, ele também vai te abandonar. E aí lá no versículo 8 fala assim: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. E aí depois, lá no versículo 12, fala assim: fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar ao Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Então, depois que ele ouviu, né, aquela palavra, ele falou, ele se animou, né, e aí ele chamou o povo. Não vou ler tudo para não ficar tão extenso, mas aí ele alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhe concedeu paz em suas fronteiras. Então fala que o povo ficou feliz, né, com aquela aliança, com aquele compromisso, com aquele acordo que eles fez, e eles começaram a buscar mesmo o Senhor de todo o coração. E aí lá no versículo 17 fala assim: embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai havia consagrados. Então, eu achei esse versículo, eu separei ele porque eu achei interessante, porque ele fala que ele buscou, né, o Senhor de todo o seu coração, e aí ele trouxe ali para o templo a prata, o ouro e todos os utensílios que eram sagrados. Ou seja, ele se importou com o Senhor, né, com o templo do Senhor. Então, além de buscar o Senhor, aquilo passou para as mãos dele. Ele também agiu ali no templo do Senhor. E aí depois, lá no capítulo 16, fala assim: no 36º ano do reinado de Asa, Bazã, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramã, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizera meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Então, aqui no capítulo 16, fala que a cidade dele, ali onde ele estava, né, foi cercada. E aí, lá no versículo 2, fala que ele pega todo aquele ouro, toda aquela prata, né, tudo aquilo que era consagrado ao Senhor, que estava ali na casa do Senhor, e ele faz o quê? Ele tira dali e leva para esse rei, o rei da Síria, com uma proposta, né, de buscar ajuda dele, falando: ó, você me ajuda aqui, que eu estou te dando tudo isso, né, tudo aquilo que tem aqui. E aí fala que o rei da Síria aceita a proposta dele, então vai e guerreia ali por ele. E aí, se você for continuar lendo aqui o capítulo, fala que quando o exército ali do rei da Síria chega, o pessoal que estava ali cercando a cidade, ele sai correndo, fica com medo, né? Sai correndo, deixa as coisas que eles estavam fazendo ali e eles fogem. Então a cidade, né, foi
foi liberada. Então, o cerco foi desfeito, né? Através dessa aliança, desse acordo que ele fez com o rei da Síria. E aí, lá no versículo 7, fala assim: naquela época, o profeta Hanami foi dizer a Asa, rei de Judá: por você tenho pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus. O exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aquele que dedica totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Então, depois, né, dessa situação, vem ali um profeta de Deus e confronta ele, né? Fala: você foi pedir ajuda para o rei da Síria, em vez de você pedir ajuda para Deus. Lá atrás, quando você pediu ajuda para Deus, o exército que estava contra você não era bem maior? E Deus não te trouxe o livramento? Então, porque você fez essa loucura, agora de agora para frente você vai enfrentar muitas guerras. E aí eu fiquei pensando, né? Eu penso que o maior erro dele aqui foi nessa questão de tirar aquilo que era a confiança, né? Aquilo que era a dependência de Deus, e colocar o quê? A dependência naquele rei que era forte e poderoso. E aí, quando a gente vai estudando ali as histórias dos reis, a partir do momento que eles começam a crescer, fortificar o seu reinado, normalmente é isso que eles fazem. Eles param de depender de Deus e começam a depender daquilo que eles construíram. E eles acham, né, que completou 18, agora eu posso ficar independente. Mas, irmãos, o Senhor assim, veio trazendo essa palavra no meu coração nesses dias. Porque no reino de Deus a gente não fica independente. No reino de Deus a gente não completa 18. A gente vai depender do Senhor todos os dias das nossas vidas. E isso, assim, é difícil. Porque você estar nesse lugar de dependência não é fácil. Porque você tem que esperar, você tem que confiar, você tem que se entregar. E às vezes você fica assim: não, como que vai ser? Mas o reino de Deus é dessa forma. A gente precisa ter isso bem esclarecido. É como Jesus falou lá em João 15: sem Ele, eu nada posso fazer. Então, queria te trazer essa notícia hoje. No reino de Deus, não tem como você completar 18. Não tem como você se tornar independente. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E a gente precisa estar atento, porque é muito fácil. Uma coisa distrair, uma coisa te tirar do foco. É interessante aqui a vida desse rei, porque a palavra de Deus fala tão intensamente, lá no livro de Rei também fala tão intensamente, que ele foi um homem que buscou o Senhor, que manteve o coração no Senhor, mas por esse momento, por essa loucura, né, como fala aqui na palavra de Deus, ele foi reprovado. Então, a gente precisa ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos sempre depender do Senhor. E aí eu fiquei pensando, é interessante, porque depender do Senhor não quer dizer que eu vou ficar de braço cruzado, que eu não vou fazer nada. Porque aqui no começo, na primeira guerra lá que ele enfrentou, mesmo com poucos soldados, mesmo sendo inferior, ele foi para a guerra. Mas no coração dele, ele tinha certeza e convicção que ele é fraco e que só o Senhor poderia livrar ele daquela situação. Então é isso. Depender do Senhor não quer dizer que eu vou ficar de braço cruzado. Eu vou agir, mas eu vou crer que o Senhor é aquele que vai agir muito mais ao meu favor. E aí, assim, é isso que Deus estava
trazendo ao meu coração esses dias, que eu estava meditando e que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Que o reino de Deus é um reino que a gente tem que estar bem atento, para que a gente não saia desse lugar de dependência. Então, nós dependemos do Senhor. Nós, como igreja, como fala lá em João 15, a gente não pode fazer nada se a gente não permanecer no Senhor. Então, permanecer nessa dependência. E é isso assim, que eu queria compartilhar nessa noite. Quero que você tenha um momento de reflexão a respeito disso, a respeito de onde está seu coração. Será que o meu coração tem dependido totalmente do Senhor? Ou será que às vezes eu vou lá e faço o acordo, vou lá e resolvo da forma que eu acho que tem que ser, da forma que eu acho que vai dar certo? Ou será que eu espero, que eu tenho essa confiança, que eu me entrego mesmo totalmente nessa dependência do Senhor? Então, queria que você tivesse um tempo de reflexão sobre isso, para a gente orar. Se você quiser colocar de pé, para a gente estar orando. Amém, Senhor, Deus de graça, Deus de poder. Pai, nessa noite nós queremos colocar os nossos corações diante do Teu altar. Deus, o Senhor é aquele que conhece o nosso interior. Pai, o Senhor conhece todas as coisas a nosso respeito. Deus, e eu quero clamar mesmo ao Espírito Santo do Senhor, que possa vir sondando o nosso coração. Deus, quantas vezes nós mudamos, quantas vezes nós deixamos, ó Deus, o lugar que o Senhor tem para nós. Pai, mas eu quero, ó Deus, declarar mesmo nessa noite que o Senhor é aquele que vem nos chamar a atenção, ó Pai, para que nós possamos voltar para esse lugar, para o lugar de depender do Senhor, para o lugar mesmo de se prostrar diante do Senhor. Deus, quantas coisas, quantos desafios, ó Pai, se colocam grande, ó Deus, à nossa volta, na nossa frente. Deus, e quantas vezes nós nos sentimos fracos, quantas vezes nós sentimos que nós não vamos conseguir. Ó Pai, mas eu quero declarar nessa noite que nós temos o Senhor. Ó Deus, que nós dependemos do Senhor. O Senhor é aquele que não muda. O Senhor é aquele, ó Deus, que age em nosso favor. Ó Deus, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Pai, se há algum coração aqui, ó Deus, que tem estado fora do lugar, ó Pai, eu quero pedir mesmo ao Senhor, que o Senhor traga arrependimento. Ó Deus, se há algum coração aqui, ó Pai, que não está na dependência do Senhor, Deus, que o Senhor traga conserto nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a nossa aliança, que o nosso acordo, em primeiro lugar, seja com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, desvencilhar de tudo aquilo que nos impede, de tudo aquilo que é natural, de tudo aquilo que é humano, ó Deus, das nossas ansiedades, das nossas angústias. Pai, nós queremos mesmo, ó Deus, confiar na aliança que nós temos com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar mesmo nessa noite, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele, ó Deus, que, ó Pai, nos fortalece, o Senhor é aquele, ó Pai, que faz a gente saltar as muralhas, vencer mesmo as adversidades, ó Deus, e por isso, ó Pai, nós dependemos do Senhor. Para vencer tudo, ó Deus, nós queremos declarar nessa noite que nós dependemos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, que esse conserto seja mesmo sobre as nossas vidas, seja, ó Deus, sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.